Primeira coisa, as mulheres aqui concordam que os homens às vezes são grosseiros e os homens concordam que as mulheres são mandonas? Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. As mulheres colocam aqui, ó, uma mãozinha assim. E os homens, para as mulheres que são mandonas, colocam um soquinho. Tá bom? E aí, Sidney, fala aí, o que você acha? Faz isso, ó, vamos ver. Essa mulherada quer mandar muito, irmão. Quer dar ordem toda hora. Aí não tem como, a gente tem que se impor. Mas os homens são muito grosseiros, vamos lá. Não é questão de grosseria, não. É masculinidade. O cara é macho. Vai falar como, ai, amor, não sei o quê. Não, ué. O cara tem que se impor. Grosseiros. Ué, que isso? Ó, só tem mulher aqui, então. A mulherada tá ganhando, Sidney. Bota o negócio aí, galera. Cadê os homens desse negócio aqui, pô? Onias, cadê você, Onias? Cadê o soquinho? Olha lá, todo mundo concordando, não é possível. Olha lá, Onias, boa, Onias. É isso que eu falo lá. Oh, meu Deus do céu. A mulher quer reclamar o homem grosseiro. Não é grosseria, é a maneira do cara falar, pô. Ele fala de um outro jeito dele. E a mulher tá achando que ele é grosso. Não é grosso, ele tá sendo só sincero. É melhor do que o cara fantasiar, florear e não falar a verdade, entendeu? Então a gente quer trazer fatos reais, realidade, não ficar fantasiando, porque é assim, assim. Verdade, como é que é difícil no dia a dia. Então, de onde que veio essa grosseria? De onde que vem esse comportamento que muitas vezes traz um conflito familiar, traz um conflito pro casal? De que forma a gente pode mudar isso? De que maneira? Com uma arma? Com uma arma? Não. Então, quero trazer coisas simples. Então, eu queria que vocês... eu não sou grosso, só coloco ela no lugar dela. É isso aí, cara. O resumo da live é isso aí. Então, vamos discutir sobre isso, vamos conversar sobre isso. E eu trouxe, assim, algo, assim, misterioso que eu escutei nos últimos dias. Vou tirar. Que traz uma grande conversa, uma grande discussão. Que é o quê? Olha só que mistério, gente. Olha que mistério. Eu sei que hoje em dia, né, vou trazer algo mais comum. Que isso aqui, ó, esse primeiro mistério, na maioria das casas já não se usa mais. Geralmente já é o filtro que enche. Mas olha, por muito tempo isso foi motivo de discussão. Deixa só eu terminar aqui de escrever. Essa mulher o quê? Mulher mandona. Pronto. Só pra galera que entrar já saber qual que é o tema da live. Ó, olha só isso aqui, ó. O que é isso aqui? Uma garrafa de água. Antigamente não tinha aqueles filtros, né, que a gente tem agora que pega água geladinha e tudo mais. Mas em algumas casas ainda tem, que é encher uma garrafa de água e colocar na geladeira. Isso aqui dava muita discussão. Então eu trouxe algo ainda mais comum, ó, que é uma forminha de gelo. Não tem, as forminhas aqui de casa ficam sempre cheias, né, querido? Então até essa daqui das crianças que a gente pegou, para dar um exemplo para vocês, ó, forminha de gelo. Sabia que isso dá briga? Outra coisa que a gente não trouxe que tá aqui, ó, saco de lixo, levar o lixo. O que mais que é motivo de briga no cotidiano? Que dá confusão? Rede social, telefone celular. Telefone celular. Telefone celular. Uso de telefone celular, que dá mais atenção pro celular do que pra pessoa. Coloca aqui exemplo pra gente, do que dá confusão, do que é motivo de briga aí. Ou aí não, que você sabe que é motivo de briga, de uma forma geral, nos relacionamentos que você conhece. O que é motivo de briga, de confusão? É porque pro homem manifestar grosso... Toalha na cama, aquela... Só vai postar o negócio. Talvez hoje eu possa. Pra mulher, pro homem ser grosseiro ou pra mulher ser mandona, existe sempre uma origem, né? Futebol, boa. Então, sempre tem uma causa, sempre tem uma situação que faz isso vir à tona. A reclamação que nós recebemos foi exatamente essa. De que o homem é grosseiro. É quando você pergunta pro homem, fala assim, não, eu não tô sendo grosseiro, eu só tô falando o meu jeito. E aí quando é o caso da mulher, o homem fala, não, ela que tá sendo mandona. Aí quando você fala pra mulher, ela fala, não, eu não quero ser mandona, eu só quero as coisas do meu jeito, eu só quero que as coisas funcionem. E fica uma briga de ego e acaba que ninguém resolve. Homem aqui, bater em mulher não é grosseria, que a gente tá falando. Não, aí é abuso já. Homem bater em mulher não é grosseria. Consertar algo em casa, é verdade. O que a gente tá falando é de coisas cotidianas de grosseria. Agora, homem bater mulher, aí é o consertar algo em casa também, ficar pedindo toda hora. Ih, não vai consertar não sei o que não. E aí, gente? Coloca aí pra gente poder falar, entrar nesse debate e a gente achar uma solução. O objetivo é esse.
De que maneira a gente soluciona isso? De que maneira a gente faz com que mulheres mandonas... Será que as mulheres são mandonas ou os homens são omissos? Será que as mulheres são mandonas ou os homens não cumprem a parte deles nos acordos? Que vêm as coisas acontecendo e se fingem de mortos. Qual é a grande questão? Sobre isso que a gente quer falar. Aqui em casa quem manda sou eu. Tenho de qualquer coisa. Ó, secar o banheiro quando toma banho. Ih, a lista é grande, hein? Boa, a boa. lista Secar o banheiro quando toma banho. Grande. Então coloca aí a lista que a gente quer avaliar, né? Que tipo de coisa proporciona uma briga, que tipo de coisa denomina uma mulher que manda e um homem que é grosseiro. O que determina um homem grosseiro? Fala aí, mulherada. Coloca aqui características de um homem grosseiro. Os homens não cumprem a parte do acordo. O homem adora mandar na mulher. Então coloca aqui quais são as características de um homem grosseiro. Colocou aqui, ela já colocou aqui. Olha lá, Tairine que manda. Falta de atitude gera mulher mandona. Isso mesmo. Celular, batom, bolsas e outros objetos largados em qualquer canto. Caraca, Nia, você me salvou. Desorganização feminina. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Mulher, ela larga tudo quanto é coisa no canto. É uma confusão só. Eu queria saber quem guarda, gente, essas coisas. Então, agora que vocês colocaram, coloca aí, gente, que a gente quer interagir com vocês, porque o objetivo é trazer soluções práticas para isso tudo, tá bom? Então, agora que vocês colocaram, o que a gente vai fazer? Fala mesmo, ó. Agora que vocês colocaram, a gente quer fazer o seguinte: quais são as soluções práticas para que uma mulher mexer no banco do carro? Cara, isso é verdade, né? Para que casa tão arrumada? Gente, a realidade é que cada casal vai ter o seu detalhe ou o motivo que gera briga no casamento. Cada um tem o seu ponto aí de fraqueza, de fragilidade. Aqui em casa, por exemplo, sempre tem um estressezinho na hora de lixo, né? Vai botar o lixo lá fora. Não, já passou 2 dias, olha o lixo. E eu falo isso, olha não sei o que. A gente sempre tem um negocinho, mas cada casal, cada família tem uma situação e um caso para contar. E esse caso acaba gerando esse tipo de desconforto, porque as pessoas se interpretam de forma errada. O homem às vezes fala de forma grosseira mesmo, com boas intenções, a mulher já acha ruim, acaba brigando com o homem, acaba se passando como mandona, e aí fica nessa briga de vai e vem, e acaba que não chega a uma conclusão nunca de quem está certo e de quem está errado. Então, qual é a grande situação? O que a gente tem que fazer hoje aqui, ó? O objetivo principal é descobrir de onde que é a fonte disso tudo, onde que começou isso tudo, de onde vem esse comportamento e tudo mais. Primeira coisa que o casal precisa ter é uma listinha dos acordos deles. Então, qual é por que a gente está perguntando aqui? De onde que veio essa discussão? Qual é o motivo da briga? Pode parecer bobeira, gente, mas as brigas, elas começam justamente com isso, ó. Uma garrafa, por causa de uma forma de gelo, um celular, por causa de um telefone, por causa de um lixo, por causa da toalha molhada. Você percebe, concorda com a gente, que esses motivos são motivos muito fúteis, motivos muito irrelevantes para gerar confusão, para gerar atrito e conflitos num casamento, num relacionamento. O motivo em si é muito pequeno. Entende que é um motivo que a gente diz que é um motivo infantil? Parecem depois 2 crianças brigando por uma coisa muito besta. Então, qual é a questão final? Não é, de fato, a forma que não completou. Não é o lixo que não levou. Não é a garrafa que não completou de água. Mas é o fato, sabe o que é? A necessidade de reconhecimento, de se sentir merecido, de se sentir protegido, de sentir que a outra pessoa corresponde àquilo que ela faz. Concorda com isso? Na verdade, essa palavra, eu resumo disso aqui, a palavra chama-se ego. É uma briga de ego. E, de fato, quando eu dou uma ordem para alguém, ou como, de certa forma, eu cobro alguém de alguma coisa, o que eu estou buscando, e muitas vezes, é a atenção dessa pessoa. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar e vocês têm que ver, assim, qual é a origem que a outra pessoa está se sentindo. A outra pessoa não está se sentindo valorizada.
Todo mundo está buscando ser valorizado, ser aceito, ser reconhecido, ser respeitado. Então não é a toalha que foi jogada em cima da cama, que propriamente a toalha em si que causa isso tudo. Mas a ausência de reconhecimento pelo trabalho que a outra pessoa arrumou, que a outra pessoa limpou, que a outra pessoa guardou, e eu tá vendo que aquilo ali vai atrapalhar. Então não é a toalha em si, mas o ato, a intenção que está por trás da toalha, que está por trás do objeto que causou a briga. Entende? E vocês concordam com isso? Coloca aqui, ó, coloca um joinha. E qual é a questão agora? O que a gente propõe? Os casais que estão assistindo juntos, então, vão interagir, vão conversar entre si e vão chegar ao acordo. Qual é o maior motivo de vocês que faz com que ela se torne mandona? Em que ela manda? Se ela é mandona, ela manda em quê? E se ele é grosseiro, em que ele é grosseiro? O que ativa? Ele é grosseiro porque ele fala assim, assim, assim. Mas o que ativa essa grosseria? Quando você fala que coisa que ativa essa grosseria? Quando você souber disso, quando ela souber, vocês dois tiverem clareza do que está causando tudo isso, o que vocês vão poder fazer? Bolar uma estratégia. Então, o que vocês têm que fazer? Pega uma lista. Aí, se você tem papel e caneta, agora é a hora. Papel e caneta. E escrever quais os motivos que estão levando vocês. Coloca aí rapidinho. Besta, motivo besta, que nem vocês colocaram aqui, ó. Toalha molhada, é o lixo que não levou. E bolar uma estratégia rápida. A gente vai bolar uma estratégia aqui agora para os dias que você vai levar o lixo. Tá bom. E aí a gente resolve o problema. Mulher quer mandar em tudo. Vou falar algo importante, não só para homem, mulher, homem brasileiro. Vamos respeitar o líder. O homem é o líder. Gente, esse negócio de homem é o líder, eu vou falar disso depois. Só uma live só sobre submissão. Que isso dá um outro tema. Na verdade, de fato, a mulher foi feita para o homem. O homem é o cabeça, o homem é o líder, o homem deve ser o patriarca da casa. Só que o que a gente está trazendo para vocês aqui são casos do dia a dia, fatos cotidianos. E aquela questão da lei da ação e reação. Para toda ação, há uma reação. Às vezes, por trás de uma mulher mandona, você vai encontrar um homem muitas vezes grosseiro. Porque a maneira dessa mulher lidar com o homem provoca nele essa grosseria. E muitas vezes, por trás de um homem grosseiro, existe muitas vezes uma mulher magoada e também uma mulher mandona. Ou seja, esses comportamentos errados, esses comportamentos viciados, acabam alimentando esse ciclo de brigas e conflitos no casamento, no relacionamento, e nunca acaba. Por quê? Porque nenhum dos dois cedem. Eu preciso passar a me olhar e me observar, puxa vida, o que eu posso melhorar? Se ela está dizendo que eu sou grosseiro, e é com ela que eu quero escrever a minha história de amor, eu preciso pelo menos analisar o que ela está falando para mim. E pensar, puxa, será que eu não posso falar de outro jeito? E a mulher a mesma coisa. Agora, se um sempre quiser ficar respondendo o outro, um sempre quiser, é aquela velha história, né? O grande problema da briga é que um ou o outro, né, sempre acaba querendo sair com a razão. Esse negócio de querer ter razão, de querer vencer a briga, nunca dá certo no casamento. Então, é preciso haver companheirismo, amizade, e sempre que acontecer um problema, vocês olharem para o problema com um olhar para entender o que está acontecendo, por que aconteceu isso. O problema, como ela disse, não foi a forma do gelo, não foi a toalha molhada. Talvez tenha sido uma falta de atenção do homem e que feriu a mulher. Poxa, ela trabalhou o dia inteiro. Vamos supor, o cara trabalha, a mulher está em casa. E ele chega em casa de noite, aí pisa com sapato sujo dentro de casa, não coloca o prato na pia, faz um montão de coisa. O problema não é o fato em si, a situação em si, mas na cabeça da mulher, esse cara não está valorizando ela não está tendo atenção. Ela não está sendo retribuída por todo o trabalho que ela fez. Eu acho que esse que é o grande problema. Então, o que vocês têm que fazer? Descobrir qual é a fonte do problema, para que vocês possam solucionar essa questão. E homens e mulheres aprenderem a ter equilíbrio dentro de casa. Dando uma palhinha aqui sobre os homens que falaram sobre submissão, eu recebo, quando falo sobre submissão, depois sempre recebo mensagens de mulheres que dizem assim: Vanessa, meu marido se utiliza desse termo de submissão para colocar como se eu fosse escrava dele. Senta no sofá, fica vendo televisão, fica vendo futebol, fica vendo sei lá o quê, jogando videogame, enquanto eu tenho que cuidar das crianças, tenho que fazer comida, tenho que arrumar a casa, tenho que fazer tudo ainda depois do meu trabalho. Então, existe uma coisa chamada sobre a submissão, é estar debaixo da mesma missão.
Os dois vão estar vivendo o mesmo propósito de vida, vão estar engajados com os mesmos objetivos. E olha que interessante, para os que querem ser uma mulher submissa, geralmente são um contexto judaico-cristão, né, de uma família que obedece os princípios bíblicos. Mas, quando Deus fala sobre submissão, é quando o homem, uma mulher que é submissa ao homem, esse homem, ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Jesus morreu na cruz e entregou sua própria vida por uma igreja que não merecia. Então, um homem que merece a submissão de uma mulher é um homem que entrega a sua própria vida pela sua esposa. Exatamente. Mesmo que ela não mereça. E esse mesmo que ela seja mandona. Mesmo que ela seja uma pessoa assim. E esse é o sacrifício diário, porque você, como patriarca e homem da tua casa, você é o responsável por manter a ordem, a disciplina, a coesão dentro da família. E eu vejo que muitos homens confundem isso porque acham ou confundem a esposa com a mãe. Tem gente que entra no casamento e não se desconectou da mãe, ou substituiu a mãe pela esposa. E acha que a mãe vai ter que ter o mesmo tratamento, a esposa vai ter que ter o mesmo tratamento com ele do que quando a mãe tinha. Traz a comidinha, trata de meu bebezinho, dá tudo que ele quer, faz paparico, papapá. Querido, olha só, ela não é sua mãe, ela é sua esposa, tá? E a questão, como eu digo, não é que o homem está em cima, a mulher está embaixo, o homem está na frente para proteger a mulher. Então é uma questão de proteção, é isso que a mulher espera no casamento, amor, afetividade, e também troca de afeto. Você não é filho dela e ela não é sua mãe. Você é o homem, é o patriarca do lar. E esse é um dos grandes problemas, quando a gente não assume a nossa função exata em um relacionamento, já era. É igual um time de futebol, é igual um jogo de basquete. Se eu fui escalado para estar em uma posição, desempenhar uma habilidade, uma função, e eu não desempenho aquela função, eu estou em outra, eu prejudico todo o time. Qual que é o time, gente? É o casamento. Eu preciso entender qual que é o meu papel e fazer de tudo, dar o meu melhor como homem, como pai, como marido, e a mulher como esposa, como mãe, para que esse time, para que essa instituição, para que a família tenha sucesso. Então, quando os dois estão trabalhando em acordo, tudo funciona. E dentro disso que o Samuel estava falando, muito pertinente isso, quando os homens acham que vão encontrar uma mãe, e quando mulheres também acham que vão encontrar um pai. E esse tipo de comportamento não é só quando você quer continuar com a sua vida de solteiro e permanecer lá, na sua vida lá. Eu continuo solteiro, eu era assim, agora casado, meu marido vai continuar fazendo o que meu pai fazia, ou minha mulher vai fazer o que minha mãe fazia. Mas também para pessoas que tiveram não tiveram isso emocionalmente, não receberam um pai e uma mãe, tiveram um déficit assim, emocional de pai e mãe, e acabam, ao invés de buscar um marido ou uma esposa, buscam uma figura materna ou paterna para suprir suas demandas emocionais. E isso também causa um relacionamento instável e inseguro. Um relacionamento onde as pessoas não conseguem desenvolver a parceria e a amizade. Elas se tornam dependentes emocionais um do outro, porque precisam que o outro sempre supra suas demandas. Só que não vai existir nunca uma pessoa que vai suprir suas demandas emocionais, porque isso tem que estar dentro de você. Você Exatamente. Tem que ser uma pessoa realizada. Exatamente. Você tem que ser uma pessoa... Toda pessoa que me busca para fazer mentoria, que eu tenho atendido, sempre é a mesma coisa. Quando busca para sanar um problema com a pessoa que ela está se relacionando, na verdade já tem um buraco lá atrás da sua família de origem, onde que quando aquilo é sarado, as outras coisas se resolvem. Sabe aquele caso que a pessoa casa para poder fugir de casa? Casa para poder, de alguma forma, tapar uma demanda ou uma necessidade que ela tenha? Aquela questão que a gente fala de você fazer compra no mercado com fome, e você vai acabar fazendo uma escolha, entrando no relacionamento por sobrevivência, por querer sanar uma carência, uma dependência emocional sua, e não porque você de fato quer fazer o outro feliz. Na verdade, muita gente entra no relacionamento com a expectativa de se completar, de ser amado, de ser valorizado, de ser reconhecido, e não de fazer o outro feliz. E quando isso acontece, significa dizer nas entrelinhas que a pessoa entra no casamento já com vazio. E a Bíblia fala, e é fato, isso está na terapia, está na psicologia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Eu preciso me resolver. É por isso que a gente fala, para você encontrar a pessoa ideal, na verdade você precisa se tornar a pessoa ideal, para que você entre no relacionamento sem nenhum tipo de lente, sem filtro, entendendo de fato o que é o relacionamento, disposto a dar, a se doar, sem
que a pessoa tenha que dar nada para você em troca. E esse é o relacionamento de Cristo com a igreja, não é? O homem amar a esposa, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se entregando, amando, respeitando sua esposa. Uma coisa interessante é que o homem não tem variação hormonal, variação temperamental, não sei que tem algum problema, mas a mulher, ela sempre está sujeita a esse tipo de variação, ao clima. A mulher é muito mais suscetível a essas variações hormonais e emocionais por conta do ciclo menstrual, por conta de ser mais lado direito do cérebro, mais emotiva do que racional. Então, quando você fala uma coisa para a mulher que ela não gosta, ou reage de alguma forma que ela não gosta, e às vezes nem porque ela não gosta, soa mal para ela, depois de uma semana, ela ainda continua digerindo aquele negócio, ainda continua regurgitando aquilo no seu estômago emocional. No seu estômago emocional. Então, você falou, Pedro? o homem precisa ter maturidade para entender que a mulher passa por esses momentos difíceis e ter paciência, ter calma, de chamar, querida, vamos sentar aqui, poxa, eu acho que eu errei nisso aqui, você errou nisso aqui. Isso é maturidade. Maturidade não tem nada a ver, assim, às vezes você fala, que eu sou maduro porque eu tô com tantos anos. Não, maturidade tem a ver com o quanto você consegue reconhecer os seus próprios erros e está disposto a mudar. Isso é maturidade. Então, dentro disso, olha quantas coisas a gente já falou hoje aqui. A gente falou até de outros aspectos que acontecem no relacionamento para que você possa ter bastante ferramenta aí, ó, agora, para você fazer a conexão. Quem eu sou? Quem eu tenho? Como eu tenho me comportado? O que será que eu tenho buscado? Atrás de uma mulher mandona, será que tem uma mulher que tá aí querendo um homem que realmente a proteja, guarde, cumpra o seu papel como patriarca, cumpra o seu papel como provedor, cumpra o seu papel de proteção dentro dessa casa, que realmente resolva problemas. E existe talvez uma mulher sobrecarregada, mas que tem medo de deixar as coisas na mão dele e as coisas realmente não andarem, porque ele não tem demonstrado essa masculinidade. Então é necessário também que nós mulheres possamos perceber que às vezes quando a gente assume muitos papéis, a gente quer estar em muitos lugares, muitas vezes mulheres são multitarefas, não permite que esse homem realmente exerça essa masculinidade. Ele não perceba o quanto ele é útil e que nós temos o poder de salientar esse poder, essa masculinidade dele. Nós temos essa força para poder mostrar para o homem que ele é o homem da casa. Ninguém tem mais poder, eu diria que ninguém tem mais poder de influência no sentido de autoconfiança, autoestima e autoimagem, são coisas diferentes. Autoconfiança da minha vida para fora, autoimagem como eu me vejo, né? Autoestima como eu me sinto, ou como as pessoas lidam comigo. A mulher tem um papel fundamental para isso. A mulher tem o poder de colocar o homem para cima ou para baixo. Ela infla o cara ou fura a bola dele. O poderzinho que a mulher tem de colocar o homem para cima ou para baixo. E muitas vezes a gente falou do homem aqui, agora falando um pouco da mulher, muitas vezes o homem não encontra espaço dentro da casa, do ambiente familiar, porque a mulher não dá esse espaço. E a gente atende pessoas e eu tenho percebido que, na maioria das vezes, essa mulher que já foi menina, já foi uma adolescente, ela aprendeu a ser autoritária dentro de casa. Ela viu a mãe dela fazer isso com o pai. Ela viu a mãe dela representar isso na família. Então ela aprendeu a ser assim. Ela acha que ser mulher é ser assim. Que ser mulher é brigar com o marido, é xingar o marido, de certa forma infernizar a vida do marido. Ou não infernizar, mas resolver as coisas sem dar espaço para o marido atuar. E aí quando a gente traz isso para o casamento, quando essa mulher casa com um homem, enfim, e ela quer fazer isso, representar esse papel que ela aprendeu em casa, ela não dá espaço para esse homem atuar, né? O palco é só dela, e aí ele não consegue exercer a sua figura, e a gente atende pessoas que falam, não, é que eu prefiro que ela escolha, não é isso? Eu prefiro que ela escolha a comida, eu prefiro que ela escolha o restaurante, ela sabe o que é melhor, dinheiro ela resolve, e aí o cara nunca resolve nada, ele é um banana. Por quê? Porque a mulher não dá espaço para ele agir, a mulher não dá espaço para ele respirar, para ele tomar decisões, e quanto mais a mulher reforça esse comportamento, eu estou falando sobre isso nas lives de manhã, reforça nesse homem um hábito. Qual que é o hábito? Eu não preciso resolver nada, a minha mulher resolve. Não justifica o comportamento dele. Sem dúvida, mas ajuda, influencia muito. Mas explica. Isso que a senhora está falando não justifica um homem ficar se escorando nessa desculpa.
mas explica esse comportamento, porque muitas vezes ele pode estar vindo de uma família onde a figura dele já era assim, colocou para baixo. Ele já era realmente totalmente visto como mal, como coitadinho, ele não vê força nele, ele não vê coragem nele, ele não vê qualidades, atributos positivos. Então, acaba que ele já se vê pequenininho e continua pequenininho. Você quer ver uma coisa? Quando casa irmão mais novo com a irmã mais velha de outras famílias, sabe? Isso tem um resultado. Muito interessante. É quando é um irmão mais novo e do outro lado é uma mulher, uma menina que é a mais velha, não é? Que tinha esse espírito mais protetor, e o menino, que é o mais novo, acaba sendo mais bem tratado pela família, mais coitadinho, mais carente, ou então um filho único, com outro que é irmão de outros 3, que aprendeu a dividir tudo, e o outro não aprendeu a dividir nada. Quando entra no casamento, dá conflito, porque fatalmente, ou então naturalmente, essas pessoas acabam desenvolvendo perfis comportamentais completamente diferentes. Se mulher você é assim, dá pra funcionar, calma. Tudo é pra funcionar. A questão é que os ajustes vão ser um pouco mais, talvez um pouco mais difíceis, mas dá pra funcionar. Agora, perfis comportamentais diferentes, quando, por exemplo, um é dominante, ou seja, um gosta de dar ordem, de comandar, e o outro é mais estável, conforme aquela pessoa mais quieta, mais na dela, mais introspectiva. E aí quando junta no casamento, pô, você não fala nada não? Poxa, fala alguma coisa, você não conta nada pra mim? Ou então outra, pô, você fala muito, para de falar um minuto, eu não consigo acompanhar o teu ritmo, você é muito acelerada, eu quero resolver as coisas, mas você não deixa, que eu não vou pensar, você já pensou 10 vezes na minha frente. E aí Vanessa sempre faz exercício, né? Nos casais, um tá 150 km por hora, enquanto o outro tá 80 km por hora, então um nunca consegue acompanhar o outro. E quando vai fazer tarefas de casa, divisão de tarefas, o outro parece que é preguiçoso, que não tá ligando pra relação, quando na verdade não é isso, é só um perfil comportamental, a maneira de lidar com as coisas é que está errada, sabe? É só fazer uma análise, sentar na mesa, conversar, colocar as coisas, sabe? Fazer os acordos e o que a gente sempre fala, gerar empatia. Quando a gente conhece a história do outro, quando eu pesquiso um pouco sobre a vida do outro, sobre a minha vida, eu entendo, poxa, olha só como é que é a minha família, olha de onde eu vim, olha a minha história, olha a história dela, olha a história dele. E quando a gente junta isso, é muito mais fácil, é muito mais simples você conseguir construir um relacionamento maduro, durável, com amor e com entendimento da outra parte. Então, dentro disso tudo que a gente falou hoje, é muito importante que você volte lá para o início, quando a gente disse sobre a listinha. Agora que você sabe quais são as áreas que você se torna mandona, por que você busca ser mandona? Por que você, homem, busca muitas vezes na grosseria achar solução para os seus problemas? Então, quando você estiver em conexão com isso, tem um pequenininho que passa para lá e para cá. Quando você tiver conexão com isso, entender, caramba, tive consciência, acendeu uma lâmpada aqui, eu sei de onde está vindo. Digamos que a garrafa. Não encheu a garrafa e não colocou lá na geladeira cheia, largou a garrafa vazia. E você sabe que a outra pessoa não gosta, e aí aquela pessoa sente assim, caramba, eu trabalhei o dia inteiro, quero beber uma água gelada e não tem, porque não encheu a garrafa. Então, lembrando que hoje em dia a maioria das pessoas tem filtro gelado, mas algumas pessoas ainda usam a garrafa. Então, por que não enche a garrafa? Por que é tão difícil? E vocês precisam conversar sobre algumas coisas. Um exemplo prático nosso aqui, ó, eu não gosto nem que Samuel lave muita louça, que ele é detalhista, então lava com muitos detalhes. Gasto sabão e gasto água. Não, pode gastar, o problema não é esse. O problema é que gasta tempo, e eu acho que o tempo é precioso. Eu lavo rapidinho. Então o que acontece? Qual é a regra aqui? A única regra, né? O que não pode deixar sujo lá na pia? Vamos ver se ele lembra. Não pode deixar sujo na pia? De jeito nenhum, não pode deixar sujo. Se usar, tem que lavar na hora, é a única coisa. Ah, o liquidificador. Liquidificador e... tem mais uma coisa que eu também não gosto de jeito nenhum que fique sujo. Liquidificador, não pode deixar espremedor sujo. de fruta. Não pode deixar não sujo. Pode deixar sujo, gente, isso de jeito nenhum. O copo? Não sei. Ralador. Que ralador? De legume. Ah, sim, porque é difícil de limpar. Mas às vezes eu lavo a louça assim, não é sempre não, mas eu lavo outras coisas, tá? E não, são outras tarefas. Sabe por quê, gente? Olha só, a gente tem que aprender uma coisa. Cada um joga bem no lugar. Por exemplo, ele lava o banheiro muito melhor do que eu. Então não é melhor ele lavar o banheiro? Cada um faz uma coisa. É importante dizer uma coisa pra vocês aqui. Não existe família perfeita. O nome dessa live, dessa série, falaram aqui, eu vou colocar essa live lá no YouTube, no primeiro episódio hoje, se eu conseguir salvar.
meu telefone não tem espaço, consegui fazer por esse, mas é o seguinte, por que imperfeitos? Porque as pessoas têm esse mito de achar que existe um relacionamento perfeito. O perfeito é o Samuel e a Vanessa. Viu, amor? Lá na casa do Samuel e da Vanessa, ele não lava a louça, não. Gente, presta atenção. Isso é a maneira como a gente funciona. Funciona. Cada casal tem o seu modelo, tem a sua história, tem a sua vida. Ele vai fazer outras coisas que o outro não faz. A questão cada um de um jeito. Funcionar. Vocês precisam funcionar. Existem famílias funcionais e disfuncionais, tá? A família pode ser confusão, mas ela é funcional, ela funciona. Exatamente. No meio da bagunça deles, eles se acham, eles se amam. Tá? Agora a questão é ser disfuncional. O que é uma coisa disfuncional? É um carro. É um carro que está com o pneu furado, o motor está batendo, ninguém conserta o carro. Uma hora vai parar, porque está disfuncional. Uma peça defeituosa causa defeito em outras peças. Agora, uma família que funciona é que há harmonia, a liberdade para você expressar o seu papel como homem e ela o papel como mulher. A gente fez uma live aqui falando sobre energia masculina e feminina. O homem tem uma determinada energia e a mulher tem uma determinada energia completamente diferente do homem. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. A maneira da mulher se comunicar e enxergar o amor é diferente do homem. A maneira do homem receber carinho, receber amor, a linguagem amorosa masculina é, em certo sentido, diferente da linguagem amorosa, na maioria das vezes, da feminina. Tem até aquela frase que a gente falou na mentoria, que o bom do relacionamento é que o homem fosse surdo e a mulher fosse cega. Para a mulher não ver os defeitos e as questões e as falhas do homem, e o homem não escutasse uma série de reclamações que a mulher faz. Ou seja, gente, isso é uma disputa milenar. Mas se você for olhar a origem dos problemas, é simples de resolver. Isso está na origem de cada um, que cada um traz para a família. Aquela questão, desconstruir para construir o nosso modelo. É entender o que o outro expressa de amor. Poxa, amor, então quer dizer que eu não gosto de encher a forma de gelo. Mas se para você eu encher a forma de gelo significa que eu amo você e que eu respeito, que eu valorizo o seu trabalho, como eu te amo e como eu entrei no casamento para fazer você feliz, eu vou me dedicar a encher a forma de gelo, por mais que eu não goste. Então o casamento não é pra gente entrar e só fazer o que eu quero, o que eu gosto. Não, é para você ceder e fazer também o que o outro gosta. Isso é maturidade no casamento, no relacionamento. Isso é entrar em um acordo. Se todo mundo pudesse entender, pudesse abrir tua cabeça agora e colocar isso no meio da tua cabeça. Então a grande questão é respeito, vocês terem clareza do que está causando um problema. Quando vocês sabem o que está causando um problema no relacionamento de vocês, qual é a origem, qual é a força, vocês precisam pegar. Gente, é simples, papel e caneta e escrever quais são as regras do relacionamento. Escrever, do início vai funcionar, escrever mesmo, olha, aqui em casa vai ser que dia? Segunda, terça e quarta tem que fazer isso, quinta e sexta é isso. Então os gatilhos onde são disparados para que haja esse tipo de conflito, que haja esse tipo de confusão, vão ser, banidos, não vai existir mais. É porque quando você identifica e deixa claro, visível, muda tudo. É ter consciência. Olha, eu sei aonde eu estou errando em determinado aspecto da minha vida. Vou mudar o meu comportamento. Então, Gente, existe um poder em uma coisa chamada lista. Tem pessoas que são especialistas em lista. Faz lista, coloca na geladeira. Aonde eu preciso mudar, bota lá ele e ela, eu e você, o nome dos dois, bota lá. 10 coisas que eu me comprometo a mudar. Do outro lado, 10 coisas que eu me comprometo a mudar. E aí vocês, carinhosamente, se elogiem. Poxa, amor, parabéns, você conseguiu fazer isso aqui. Risca da lista dela. E ela para ele. Existem tantas maneiras de vocês resolverem isso, mas o cerne de tudo tornem visível onde vocês precisam mudar e o que tem gerado briga no relacionamento de vocês. E conversem sobre isso. Muitas vezes a pessoa pode estar passando por uma situação que ela não identificou que aquilo está machucando você. Então, se você, a partir do momento assim, conversar, olha, amor, é o seguinte, eu não tô gostando disso, acho que isso não tá legal. Mas o problema é que as pessoas resolvem falar o que elas não gostam, o que elas não querem, só no momento do calor da confusão. Quando elas estão discutindo, quando elas estão brigando. E aí elas resolvem trazer à tona tudo que
tava engasgado. Da pior maneira que tem. E aí começam a falar muita besteira, começam a ofender, a liberar palavras que realmente não condizem nem com o que elas de fato pensam, mas só para não perder a razão na discussão, acabam falando um monte de coisa. Então, para que você depois não tenha que ficar pedindo desculpa por várias coisas que você realmente não pensa, mas acabou falando, e aí parece que seu coração tá cheio daquilo mesmo, que realmente aquilo ali condiz com a verdade, mas às vezes você não usou a palavra correta. Então, para aí, faz uma listinha das 5 defeitos, das 5 características que desperta o gatilho, onde você começa a fazer grosseria para os homens e mulheres para as áreas que você começa a ser mandona. Porque muitas vezes você pode estar sendo mandona porque não está sendo correspondida nas áreas que você queria proteção, que você queria que ele tomasse uma atitude. Então, de que maneira vocês vão conseguir resolver isso daí? É simples. Se cada um cumprir o seu papel, se vocês tiverem claro o que você tem que fazer. Se fizer isso, as coisas vão funcionar. Foi claro, então? Faz o seguinte, ó, o negócio aqui eu posso também, acredito que... A gente falou sobre isso, inclusive. Vamos fazer o seguinte, olha, quem entendeu, quem conseguiu diagnosticar, ter consciência dos pontos que vocês precisam, enfim, que desperta o gatilho aí da grosseria e de onde você se torna mandona. Coloca assim uma mãozinha, ó. Ó, aqui, ó. Assim, ó. Quem conseguiu ter consciência das áreas que você se torna mandona para as mulheres e dos homens das áreas que você acaba se tornando grosseiro. Coloca uma mãozinha assim quando você já identificou. Identifiquei a área o que faz eu ser. O que faz eu ser mandona é quando ele não toma uma atitude em relação a onde a gente vai passear. Nunca me leva pra passear e nunca escolhe, sempre eu tenho que escolher, se eu não escolher a gente não vai pra lugar nenhum. E aí eu começo a ficar chateada, eu falo um monte de coisa e tomo todas as decisões sozinha, falo tudo, resolvo tudo, senão não faz nada. Eu queria que ele tomasse atitude, eu queria que ele escolhesse, que ele fizesse, então, e ele não faz. Show de bola, o pessoal identificou. Agora que você identificou o que desperta esse gatilho pra você se tornar essa pessoa mandona pras mulheres e grosseiro pros homens, o que você pode fazer como antídoto para que você não faça mais isso? Por exemplo, digamos que a mulher que é a mandona, porque ela que resolve onde elas vão passear, onde eles vão ter que sair, de que maneira você pode resolver? Digamos que fosse pedir para ele resolver, olha, amor, o dia que a gente vai passear, coloca lá na agenda. É dia, sei lá, na quinta-feira, tal hora, eu tenho liberdade. Quanto que a gente vai poder gastar? Combina? A gente vai poder gastar tanto. Então, você escolhe aí onde a gente vai sair nesse dia. Deixa com ele. Essa semana é você que vai escolher. E aí, quando ele escolher, não põe defeito, não reclama, porque aí, como a pessoa escolheu, aí você fica, mas aqui, hein, que é ruim pra caramba, É um estímulo e resposta. Longe, é um estímulo e resposta. Mas aqui não era... É o estímulo e resposta. Reforça, 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 reforça. Se você Entendeu? der pra trás e ser negativa, já era. O cara vai emperrar. Agora, para fortalecer um hábito, repete. Muito bem, parabéns. Que lugar top que você escolheu. Agora aqui com as crianças fizeram uma bagunça no quarto, brigando, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, nossa, Pedro, como você arruma bem o quarto. Nossa, que orgulho de você ser tão organizado. Dividir as funções de quem guardava o tipo de objeto. Acabou, resolveram um problema lá. Às vezes é o tipo de maneira que a gente se comunica. Então, se você entendeu já qual é o remédio para esse comportamento, você vai colocar agora, descobrir qual é o remédio. Descobrir qual é o remédio, coloca o quê? Bota uma estrelinha. Uma estrela é difícil de achar, não? Coloca uma estrelinha, Se você achou qual é o remédio pro seu problema aí, Já descobri qual é o comportamento que eu tenho que ter para resolver esse meu problema aqui, Nós até falamos em uma outra live, lembra? Uma das frases que a gente usou foi essa. Lembra do Chacrinha? Falava, quem não se comunica, se trumbica. É acordo, gente. O combinado não sai caro. Não sai caro, então combina. Agora, o problema de muita gente é, eu quero que o outro adivinhe o que eu quero. Eu fiquei chateado. Mas por quê, amor? O que foi? Não, porque eu achei que você tinha que fazer determinada coisa. Pô, por que você não falou o que você queria? Não era muito mais fácil?
Não tem bola de cristal, gente. Fala o que você quer. E isso tem a ver com combinado, com comunicação. Ó, vamos resolver assim? Vamos combinar assim? Vamos dividir dessa forma? Vamos fazer desse jeito? Combinou? Acabou. Pode ter uma brigazinha ou outra, mas vocês vão recorrer a algo que vocês combinaram. Existe um contrato, mesmo que seja verbal. Há uma comunicação. Então o teu próprio cérebro, a tua própria mente vai te acusar. A tua própria consciência vai dizer para você, poxa, cara, tu deu mole, você errou, poxa. Você não fez um acordo, você não fez um combinado. Agora, quando fica tudo muito livre, eu tenho o direito sempre de me achar com a razão e ela sempre de se achar com a razão. Então, esse é um segredo que ele está contando aqui para vocês, gente, para o relacionamento, ó, decolar. Ok? Não entendi. É o seguinte, quando você Dá mais um exemplo. Quando você identifica, eu sou grosseira, mulher, ela é mandona quando o cara tá vendo jogo de futebol na televisão. Ótimo. Quando o cara tá vendo jogo de futebol na televisão. Mas por que ela é grosseira? Por que ela fica mandando ele desligar a televisão quando ele tá vendo jogo de futebol? Então, eles têm um combinado? Qual é o combinado? Por quê? Não, porque ele não lavou a louça. Então faz o combinado. O combinado dele é lavar a louça, então ele vai lá lavar a louça o quê? Depois do jogo? Ok. Então ele lava a louça depois do jogo. Porque senão fica sendo um pai e mãe, um pai manda o outro. Tem que ter maturidade. O homem fica igual um pai criticando a mulher igual a mãe criticando o garoto. Às vezes não é nem o cara que considera ela como mãe. É ela que se posiciona como mãe na relação. Você entende como uma grande questão é representar um papel? Eu não sou pai da Vanessa, eu não sou irmão da Vanessa, eu sou marido dela e ela é minha mulher. Eu não posso tratar ela como mãe e ela não pode querer me tratar como filho. Esse é que é o grande problema, sabe? Então, é isso, verificar em que situação da sua vida, do seu cotidiano, está disparando a briga de vocês. O problema é quando tem um jogo de futebol, você não quer que ele veja, porque você acha que ele está trocando você pelo jogo, ele não te dá atenção, ou ele está sendo grosseiro com você, porque de alguma forma você não deu atenção para ele. É mais ou menos isso, é uma questão de concordância entre os dois. Se não existe concordância, como é que você vai cobrar? Igual um filho. Pedro, não falei pra você que não precisa guardar aquilo lá? Falou, não, papai, você não falou nada comigo não. Eu falo, Pedro, tudo bem, então papai não falou, então deixa. Eu não posso cobrar de uma pessoa aquilo que eu não concordei, que eu não acordei com ela. Agora foi o que eu falei, a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente quer. Não tem como adivinhar. Agora, concordou, fez o acordo e ainda está recorrente, o mesmo defeito, o mesmo problema, aí já é uma outra etapa do relacionamento, aí a gente tem que conversar e fica para uma outra live. Agora, grande parte dos conflitos se resolve desse jeito, sentando na mesa, expondo aquilo que se gosta, aquilo que se quer, sempre objetivando o sucesso do relacionamento, tá bom? Fala, Kriegner! Um abraço, meu amigo. O grande problema é que as pessoas, elas brigam por motivos que elas não resolveram da infância. Quando elas estão buscando ainda suprir suas demandas emocionais lá de trás, que não tem nada a ver com o próprio relacionamento. Que nem a mulher que tá brigando que o cara tá vendo no futebol. Ela se sentindo trocada e muitas vezes ela já foi trocada diversas vezes na sua história, então ela não suporta ser trocada mais uma vez, nem que seja pro futebol. Até o trabalho, às vezes enxerga como uma possibilidade de traição, porque lá pode haver alguém, onde lá nesse lugar, isso para homens e mulheres, pode ter um trabalho, uma pessoa que vai se interessar e vai se relacionar por um medo de ser deixado, que já foi deixado quando era criança, já foi deixado por alguém, mesmo que esse pai e mãe nunca tenham ido embora, mas eles nunca foram presentes emocionalmente, causando essa sensação de medo de ser deixado. E abandono, né? É. Fala, Mauro! Abraço, meu amigo. Gente, então é isso. Se vocês agora descobriram descobriu qual é o gatilho que faz com que vocês se tornem grosseiros para os homens e mandonas para as mulheres e já sabe qual é o antídoto, então o que tem que fazer agora? Praticar. Nosso conteúdo no YouTube, nosso conteúdo nas lives é sempre o conteúdo objetivando a prática. Sai daqui e pratica, porque se você não praticar, o nome disso é Fast Act, ou seja, agir com rapidez. Aprender uma coisa, cara, coloque em prática para que isso realmente se transforme em resultado para você, senão vai perder tempo, tá bom? Só uma coisa pra gente finalizar hoje. Entenda o seguinte, não é porque vocês assistiram essa live agora, não é porque vocês já sabem o que fazer, que vai ser do dia para a noite a mudança. Mudanças, elas levam tempo, elas são gradativas, mudanças de comportamento, elas levam um tempo. Então, você muitas vezes foi assim a vida inteira. Não vai ser do dia pra noite, você vai acordar amanhã a pessoa mais doce do mundo, né? E aí, eu sou uma pessoa tão doce. Não, é uma construção de comportamento.
Todo dia praticando, todo dia fazendo, todo dia tentando, que você vai conseguir. Não pode desistir nem parar no meio do caminho. É isso aí, Amanda. É isso aí, Júlio. Nota 10.